E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito feliz de estar com vocês novamente aqui, com essa oportunidade assim de podermos meditar na palavra de Deus, entender um pouco mais o que o Senhor tem falado conosco. Nós entramos num campo que eu amo, que é maravilhoso, que fala sobre a nossa criação, de onde nós viemos. Eu creio que é muito importante sabermos de onde nós viemos. E nós falamos aqui com base na palavra. Nós colocamos para vocês, como foi falado na aula anterior, o que Deus fala nos nossos corações, as revelações que Deus nos dá. Mas nós nos baseamos na palavra. Então tudo isso que está na palavra é a palavra de Deus. Não tem como falhar, não tem como duvidar, é ela, né? E muitas vezes o Senhor ele é tão maravilhoso que Ele, pela sua infinita misericórdia, nos concede entendermos um pouco mais profundamente, procurarmos descobrir o que o Senhor estava querendo dizer em algumas passagens. Algumas, como o apóstolo Paulo disse, é mais difícil de entendimento, e outras passagens são mais fáceis de entendimento. Mas esse Gênesis 6, que nós vamos falar nesse dia, nós falamos na aula anterior de 1 ao 4, e nessa aula vamos estar falando do 5 em diante. É um capítulo que não dá para nós não explanarmos ele com mais detalhe, com mais cuidado. Mais para frente nós vamos estar passando mais rápido em alguns capítulos que dá para a gente... capítulos mais fáceis de entender, mas esse precisa ser mais esmiuçado. Então nós vamos agora, a partir de agora, no versículo 5 em diante, vamos estar falando sobre o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Então diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Notem essa quantidade. 3 filhos. A terra, porém, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. E tu torna para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou
assim o fez. Eu li até o final desse capítulo porque é uma história contínua. Nós poderíamos ler até o final do capítulo 7 e seria ainda a mesma história. Mas aí ficaria muita coisa, então nós vamos estar discorrendo um pouco sobre essa parte aqui do capítulo 6, do 5 em diante. E se nós conseguirmos entrar no 7, nós entraremos. Mas o principal que Deus quer falar conosco aqui, Ele quer nos mostrar que num determinado momento a terra se corrompeu. E em algumas versões, aqui eu posso colocar uma para vocês, que é a Nova Bíblia Viva, que ela fala assim, no versículo 5 também: o Senhor viu que a maldade humana ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Aqui a palavra de Deus diz assim que, pensem bem, gente, hoje o mundo anda muito mal, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ter enviado o Filho dele para morrer por nós na cruz, tudo converge para Jesus Cristo. Ele disse que era necessário que ele fosse, que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo para nós. Para quê? Para que ele pudesse estar conosco até a consumação dos séculos, nos ensinando, nos redarguindo, nos corrigindo, mostrando para nós o caminho que nós temos que andar. Então, hoje nós temos o Espírito Santo, que é o que faz com que essa chama acesa, com que essa luz do mundo que somos nós hoje, porque somos cristãos, ainda em meio a tantas trevas, em meio a tanta opressão, ela ainda brilhe, ela ainda seja forte. Mas naquela época não era assim, Jesus não havia vindo ainda, ele veio muito tempo depois, e o Espírito Santo não tinha sido trazido para a terra como agora, onde todos nós temos acesso ao Pai por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então o homem, ele começou a pensar nas coisas. Notem bem, tinha Adão e Eva, ele pecou, só fazendo uma retrospectiva curta, Adão e Eva pecou, beleza. De repente, a partir de 7 começaram a invocar novamente o Senhor, então já tinham homens buscando ao Senhor novamente. Aí, nessa época aqui de Noé, era para ter muitos homens buscando ao Senhor novamente. Mas Deus olhou e viu que a imaginação do homem, os pensamentos do homem, Ele conhece todos os nossos pensamentos, Ele viu e falou, não tem nenhum. E aí ele procurando, olhando os pensamentos de todos, ele viu que achou somente um. A palavra não explicita se realmente ele tinha também pensamentos ruins, por ser humano e vir do pecado, eu creio que sim. Mas o principal, a imaginação, os pensamentos, a base, o cerne, eram bons. Então, gente, olha que coisa linda isso. Em meio a uma humanidade inteira, Deus achou um homem. O que isso remete para nós? Remete que hoje, a palavra de Deus também nos diz, um pouco mais para frente, eu não vou especificar, ler o versículo agora, mas diz assim, como nos tempos de Noé, a maldade no coração do homem estará dessa forma. A palavra falando sobre o final dos tempos. E como a maldade do coração do homem atingia algo muito grande, também como Noé, essa é a explicação, também como na época de Noé, o que aconteceu? O Senhor achou aqueles que eram dele, como ele achou Noé. Por intermédio de Noé, a sua esposa e os seus filhos foram salvos. Justamente, foram 8 pessoas, irmãos. Justamente, a gente fazendo um paralelo com hoje. Naquela época não tinha tanta gente, mas um paralelo com hoje, que nós temos 8 bilhões de habitantes. Se Deus em 8 bilhões de habitantes, ele achar 8 milhões de pessoas, é mais ou menos o mesmo paralelo, né? Que seria uma porcentagem zero, quase nada, em meio a tanta gente, né? Então, se a gente parar para analisar, a gente olha para... Olha, eu não vou pôr 8 milhões, não vou pôr 8 mil, tá? Eu estou fazendo conjecturas aqui. Vamos pôr 8 mil pessoas, é muita gente. 8 mil, metade de um estádio de futebol, você olha, é bastante gente. Se a gente colocar 8 milhões, meu Deus, é muita gente. Mas perto de 8 bilhões é nada. E é o que Deus está falando aqui, olha. Ele achou um em meio a uma humanidade inteira e com ele salvou 8. Em meio a uma humanidade que a palavra não especifica quantas pessoas existiam naquele tempo. A gente sabia que era menos, mas tinha muita gente na terra já. Porque de Adão até Noé passaram-se mais de 1000 anos, porque só Noé viveu 930.
Só Noé. Só Adão viveu 930. Entendeu? Então, gente, pensa bem, passou muito tempo ali. Aí o que acontece? Deus ele foi de uma forma assim, tão magistral, ele não podia destruir a humanidade, ele tinha criado, ele não queria destruir, ele queria amar, como ele quer até hoje. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o filho dele para morrer por nós. Então, pensem bem, esse amor de Deus não mudou, ele é imutável. Deus é amor, ele sempre foi e sempre será. Então, não mudou o amor dele. Então, o que acontece, gente? Nesse momento aqui, Deus ele olhou para a terra com amor. E mesmo assim, ele não viu bem algum, ele viu só maldade no homem. Mas aí, com esse amor dele, ele achou um que ele falou: isso aqui dá. Isso aqui dá para eu salvar. E aí, juntamente com ele, lógico que Deus sabia que já iria salvar a esposa e os filhos dele. Olha só, então são Noé, a esposa 2, com os 3 filhos, 5 pessoas. Mas por que foram 8 pessoas? Porque cada filho tinha sua mulher. Era necessário que se enchesse a terra novamente depois disso. Nós sabemos que essa mesma ordem que Deus deu lá para trás não mudou. Ele falou para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, essa ordem não mudou e não mudou até hoje. Os homens ainda crescem e se multiplicam até hoje. Tem uns que multiplicam mais, outros multiplicam menos, mas se multiplicam até hoje, né? Só que o que acontece, gente? Nesse momento em que ele achou Noé dessa forma, ele havia se arrependido. Eu preciso falar sobre esse arrependimento de Deus. E ele diz que o coração dele ficou até pesado, o coração de Deus. Nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E o que acontece? Muitas vezes nós olhamos a imagem e semelhança de Deus e olhamos como, ao contrário, como se Deus fosse nosso semelhante. Então nós olhamos para nós somos assim, então Deus é mais ou menos assim. E é mais ou menos o que se passou aqui nessa palavra também. Quem estava escrevendo, o parâmetro que ele tinha, era Deus que estava ditando, Deus estava mostrando para ele, mas o próprio Deus tinha que usar um parâmetro humano para nós entendermos. Imagina Deus usando o parâmetro dele, não daria. Então ele usou um parâmetro humano. Porque se nós olhamos assim e falamos: não, Deus se arrependeu, então peraí, Deus ele erra, né? Porque se ele fez alguma coisa lá e falou: puxa, fiz errado, não foi legal esse negócio aqui, eu vou destruir porque, poxa, eu estou arrependido. Esquece, não existe isso. Deus é perfeito, gente. Então a palavra é bem clara quanto a isso. Deus é perfeito, ele não erra, ele não tem variação, não tem sombra de variação. Deus não falha, Deus não dorme, ele não vacila um instante, não existe um momento de ele ter errado para se arrepender, não é isso. Quando fala desse arrependimento aqui, no original não é disso que está falando. Mas na realidade, o que está falando aqui a respeito desse arrependimento? É que Deus chegou num determinado momento, que ele já sabia que esse momento iria chegar. Ele planejou toda a história da humanidade, ele já sabia tudo o que iria acontecer até o final. Nos dá o livre-arbítrio, eu tenho que sempre reiterar isso, porque já teve gente que falou para mim que não, como livre-arbítrio, se Deus já planejou tudo, se ele já vai fazer que aconteça daquela forma. Não é assim. Deus já sabe como vai acontecer, porque ele planejou tudo, mas ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele sabe qual o livre-arbítrio que cada um de nós vai tomar e o que aquilo vai resultar e o que vai acontecer. É isso, ele já sabe, entendeu? Mas não que ele faz, vamos dizer assim, somente se eu deixar que aconteça. A palavra de Deus diz assim, que tudo é permissão do Senhor. Então ele permite, mas não que ele quer que aquilo aconteça, e não que ele faz com que aquilo aconteça, não. Senão seria misericórdia, né? Nós entendemos que Deus ele quer que as pessoas matem umas às outras, que as pessoas estrupem, que as pessoas roubem. Lógico que Deus não quer isso, por isso que ele enviou a palavra dele para nós. Então Deus não quer isso, mas ele tem a ação permissiva dele, porque não poderia, com o pecado do mundo, ele não agir assim. Então ele teria, pela sua própria palavra, por ele ter concedido que o pecado entrasse no mundo para nós entendermos quem era Deus e escolhermos Deus como o nosso caminho e Cristo por intermédio de Deus como o único caminho, verdade e vida, e não escolhêssemos outro caminho. Mas todos têm livre-arbítrio, por isso que tem bilhões de pessoas no mundo que não escolheram Cristo. Algumas nem vão escolher, algumas são filhos da perdição e não vão escolher Cristo, certo? Então aí isso é a maior prova do livre-arbítrio, né, que não vão escolher. Mas Noé, ele escolheu servir a Deus, e naquela época uma geração inteira não escolheu a Deus, preferiu se perder.
E hoje não é diferente. É nisso que eu queria chegar sobre hoje. Esse paralelo que a palavra fala é muito tremendo, né? Tem um texto em Mateus 24:36 que diz assim, olha: mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo o Filho de Deus. Olha só, gente, nem mesmo os anjos do céu. Somente o Pai sabe. Agora, olha o que diz aqui, um alerta para nós, né? Porque nós não sabemos o momento em que Jesus irá buscar a igreja. Mas olha o alerta que Deus nos dá aqui. Versículo 37 de Mateus 24. Certo? A vinda do Filho do Homem será como nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nem só até aqui, até o versículo 39. Então, gente, olha só que coisa linda isso aqui que o Senhor fala conosco. Ele nos dá uma preparação para nós termos uma ideia de mais ou menos quando vai estar próximo o fim. Agora, gente, sai para pregar o evangelho hoje, na rua, não vou nem falar em países muçulmanos, lugar que, ou países que não aceitam a palavra de Deus em nada, países comunistas como a China, e você para entrar com a Bíblia é uma dificuldade. Então, não vou nem colocar país assim, vou colocar aqui no Brasil mesmo, que é livre o evangelho para se pregar, mas sai para pregar na rua, para você ver. Eu estou falando isso com propriedade para vocês, porque eu prego na rua e sei como que isso funciona. Eu não prego assim nas praças, a forma que Deus me deu não foi essa, jamais vou falar, irmãos, que Deus deu para pregar na praça, glória a Deus. O apóstolo Paulo já pregou na praça. Mas para mim não foi assim que Deus me deu. Deus me deu, eu saio de pessoas em pessoas. Ele me mostra, eu estou na rua caminhando e ele me mostra aquela pessoa. E aquela outra, aquele é meu, aquele não é, aquele é meu. E o Senhor vai me mostrando e eu paro e vou falar do amor de Cristo. Irmãos, se eu fosse fazer um censo, seria pelo menos assim 90% deles não querem saber. E 10% querem. Aí eu vou colocar assim, não é que não me ouvem, mas realmente o desejo de conversão, de mudança, de aceitar Cristo como único caminho, de buscar o Senhor, não é o mesmo desejo, infelizmente. Muitas vidas hoje não querem saber. E muitos desses, não quero saber, não quero. Ainda falam assim, não quero saber de coisa de igreja, nem estou falando de igreja, estou falando de Cristo, né? E não querem saber. Então, basicamente isso, gente, que nós vimos aqui nessa palavra, que o Senhor está nos alertando, nos mostrando que o fim está muito próximo, que muita gente já não quer saber, de muita gente está no tempo de Noé, e é interessante isso porque comia, bebia, em algumas outras versões fala assim, se davam em casamento. Quando fala isso, está querendo dizer assim, o povo não está nem aí, o povo está, eu vou me alegrar, eu vou viver minha vida. Alguns falam, vou viver certo, eu não vou roubar, não vou matar, não vou fazer coisa errada. Mas, gente, ele pode viver certíssimo, pode ser a pessoa mais correta do mundo, não fazer nada errado, não importa, ele vai para o inferno. Se não tiver Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Isso é muito sério. Às vezes nós não entendemos isso, que nós temos que levar Cristo para as pessoas, porque as pessoas muitas hoje estão achando que é só ser pessoas boas. Eu conheço muita gente boa, mas que eu já cheguei a algumas dessas que Deus me deu oportunidade para falar, não adianta você andar corretamente como você anda, né? E não estou denegrindo isso, ande, e todos nós devemos andar corretamente, sim, mas isso é um dever de um cidadão, não tem nada a ver com a questão da salvação, entendeu? Todo cidadão deve andar correto, mas para a salvação não é ser bonzinho, fazer tudo certo que você vai ser salvo, não existe isso. Pode procurar em toda a palavra, não existe isso. Estou falando sobre salvação, estou falando sobre a lei de Moisés, estou falando sobre salvação. A palavra de Deus diz que a salvação só vem por uma forma, só vem por um intermédio. E como nós sempre reiteramos aqui, é por intermédio de Cristo, não tem uma outra forma. Então, se ela só vem por intermédio de Cristo, é necessário que hoje, nesses dias maus, onde o homem está andando dessa forma, só pensa em si mesmo, nós temos que levar o Evangelho para as almas por onde nós passamos. Isso é um alerta que Deus está nos dando já aqui. Mas continuando aqui no que o Senhor trouxe para nós sobre essa
essa palavra aqui, ele diz que nessa geração de Noé, ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos estudar mais na frente sobre quem foram esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas dando uma palhinha para vocês, Deus ele tinha um propósito nesses 3 filhos, não somente em multiplicar a humanidade, né? Mas o propósito dele era justamente mostrar para nós que nós temos 3 tipos de pessoas, né? Uma pessoa que busca o Senhor, que é a geração de Sem dos semitas e que se tornaram os judeus, e depois temos a geração de Jafé, que é um filho obediente, um filho que procura andar correto e da maneira que Deus quer que nós andemos mesmo, que nós acabamos de falar, né? E a geração de Cã, que acontece? É uma geração que de repente tende para o mal e quer fazer o mal e não quer fazer a vontade de Deus. Deus mostrou para nós 3 tipos de geração aqui, e essa geração, esses 3 tipos povoaram a humanidade. Então nós somos descendentes desses 3 tipos de geração. Então, gente, é muito maravilhoso isso, porque se nós pararmos para analisar, Noé, ele teve 3 filhos. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus não diz que ele teve filhos depois desses 3, diz que ele teve 3 filhos. Então, obviamente, se ele não teve filhos depois, esses 3 filhos foi quem povoou a terra. Então, todos nós, eu, você, todo mundo que está assistindo aí, toda a humanidade é descendente de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Então nós já temos uma maldição hereditária ou uma bênção hereditária sobre as nossas vidas. Todos aqueles são descendentes de Sem, né? Que eu louvo a Deus porque eu sou um descendente de Sem, né? Eu sou um semita, e o irmão é judeu. Não, na realidade eu louvo a Deus porque Paulo foi bem claro quanto a isso, que aquela descendência de Abraão, que era Sem, essa descendência de Abraão, ela iria ser uma descendência bendita sobre toda a terra. Então Deus tinha que deixar uma descendência. Então foi a descendência de Sem. Por isso que os judeus são chamados de semitas. Mas qual que é a questão? Paulo falou, olha, mas a tua descendência será bendita, a tua, e ele explica uma única descendência, e essa descendência é Cristo, já falamos sobre isso. Essa descendência é Cristo. Então todos aqueles que aceitam Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas se tornam essa descendência, a descendência de Cristo. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um descendente, eu aceitei Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, então eu sou um semita, eu sou um descendente de Abraão, porque é pela fé, não é pela descendência de sangue. E graças a Deus por isso, porque até os gentios, como eu, o Senhor decidiu nos fazermos filhos de Deus, nos tornarmos descendência de Abraão, nos tornarmos semitas, para que pudéssemos assim termos esse galardão de um dia vivermos com o Senhor para sempre, nos tornarmos filhos dele para todos sempre. É isso que Deus nos deu por intermédio dessa geração. Vamos falar mais sobre isso, é maravilhoso, é importantíssimo isso aqui, esses 3 filhos de Noé. Mas aqui finalizando essa parte, não vai dar para eu ir até o final do capítulo, mas porque esse texto, eu estou ainda dando uma corrida aqui, porque ele é maravilhoso, tem muita coisa aqui, né? E diz que, o versículo 11, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido. Lá ele falou sobre a imaginação dos homens, toda a imaginação dos homens só pensava no mal. E aqui ele fala, olha, mas aí eles deixaram entrar de tal maneira esses pensamentos, esse mal sobre a mente deles, que eles terminaram se corrompendo mesmo. Uma coisa é vir a maldade na sua mente, e outra coisa é o momento em que você deixa entrar no seu coração. Isso Tiago explica lá na frente, quando o pecado é concebido. É diferente quando o pecado é trazido para você. Olha, legal, isso aqui vai lá, show. Satanás fez muito isso, fez com Adão e Eva, faz conosco até hoje. Ele vai lá e coloca para nós, olha isso aqui, que legal, meu. Puxa, você vai arrebentar se desse aqui, olha, o que você vai viver, que experiência linda você vai viver aqui. É pecado, não adianta, o pecado tende para a morte, não tem outra forma. Tanto espiritual primeiro, como depois física também. E você pode perder a sua alma eterna, por causa do pecado. E aí, gente, vamos entender, não vamos voltar para a lei. Então não posso pecar, senão vou para o inferno. Não, nós pecamos, está na nossa carne. Paulo explica também, nós vamos falar sobre isso, está na carne. Quando eu vou me livrar desse corpo de morte, esse corpo que só quer pecar, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço todo momento. Isso está em nós, é muito forte, nós vamos fazer. Só que
Uma coisa é aquele que vive em pecado e outra coisa é aquele que peca, que luta contra o pecado, mas termina pecando e depois luta e ele vence aquilo, nunca mais ele faz. Uou. Aí vai vir uma outra coisa que Deus está nos limpando e tentando mostrar. Agora você tem que largar isso aqui. E vai vir sobre nós vamos lutar contra aquilo e não é fácil, é uma luta travada. E cada vez vai ficando maior essa luta, ela vai se intensificando até o ponto em que você chega num processo em que Deus vai falar, agora me dá o maior pecado seu, aquele que você mais ama, de estimação, o seu Isaac, como nós já vimos muitas pregações. E aí quando Deus te pede, quando você chega nesse estágio de ter que entregar o seu Isaac, fala assim, isso aqui é o que eu mais amo, é o meu pecado de estimação, eu amo, não consigo largar, não consigo. Consegue. Por intermédio do Espírito Santo nós conseguimos todas as coisas, nós podemos todas as coisas, mas tem que trabalhar, não se desespere. O Senhor, Ele começou uma boa obra e essa é uma obra, Ele está fazendo essa obra em nós. E Ele vai até o final dela, não tem como Ele não ir até o final porque foi Ele que começou. Então, gente, somente entregue para o Senhor, descanse nele e Ele tudo fará. Olha que lindo isso. É só entregar todos os nossos pecados, todas as nossas aflições, todos os nossos anseios, entregar tudo para Deus em oração. Ele quer isso, Ele quer esse particular, Ele quer conversar conosco, Ele quer que a gente fale tudo para Ele. E a partir daí, quando você confessa tudo, Ele vem com o seu bálsamo, nos curando, nos transformando, nos libertando de degrau em degrau, de pecado em pecado, de limpeza em limpeza, porque são muitas camadas, Ele tem tirando uma por uma, e Ele vai fazendo isso magistralmente, como somente Ele consegue fazer. Nós não conseguimos, mas se entregarmos tudo a Ele, Ele faz por nós. Amém, gente? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, por estar junto conosco nessa noite aqui. É maravilhoso poder cada dia mais compartilhar com vocês isso. E peço que vocês não esqueçam, que vocês se inscrevam quem não é inscrito ainda. Não esqueçam disso. Deixe o seu like, quem às vezes só assiste não deixa. A gente vê que muita gente às vezes assiste e não deixa, mas deixa, é importante deixar o seu like lá, tá? Para que seja difundido para mais pessoas isso que nós fazemos aqui nessa noite de segunda-feira no Imersos. Então obrigado, gente, por mais esse dia conosco aqui. Eu pretendo na aula que vem ver se eu discorro rapidinho o final desse capítulo 6 para nós entrarmos no capítulo 7. Tá bom, gente? Então por enquanto Deus abençoe, fiquem na paz, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.